O Via Justiça de hoje é sobre o Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nossos convidados, a juíza Maria Luísa Rangel Pires, da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, e Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entregou em fevereiro, em Belo Horizonte, mais de 1.000 resultados de DNA, reconhecendo paternidade e maternidade também. Doutora Maria Luísa, doutor Rodrigo, como analisar essa busca do reconhecimento espontâneo de paternidade? Por que as pessoas buscam esse reconhecimento? Cidadania, né, na verdade. É fácil a gente entender que qualquer pessoa que não tenha, que tenha essa lacuna no seu registro, né, que não tenha o nome de um pai no registro, vai estar sempre buscando essa outra metade dela. Cadê o resto, né, o meu resto? Eu sou formado de dois lados, cadê meu outro pedacinho? Então as pessoas estão sempre em busca disso, sejam crianças, sejam já adultos, às vezes até pessoas já mais maduras, né, estão em busca disso. Então, isso se justifica por essa busca mesmo de completar esse pedacinho da minha história que está faltando. Do ponto de vista jurídico e psicanalítico, né, o pai ele é mais que fundamental, ele é fundante da estrutura do sujeito. Então, aquele que não tem o pai na sua certidão de nascimento ou não sabe a sua origem genética, fica sempre esse vazio, né, um buraco mesmo, né, assim, Então, a busca, ainda que seja apenas do seu genitor, é fundamental para que a pessoa possa se estruturar psiquicamente mais saudavelmente, né? Então, esse trabalho do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um trabalho da maior importância social, né? Que traduz-se numa única palavra, que é cidadania, né? Cidadania para reconhecer o pai, o sujeito, se formar. Cerca de 1.000 resultados, doutora Maria Luísa, esse número ainda é pequeno? Não é um número pequeno, não, é um número bem importante, porque, na verdade, essa entrega dos laudos, né, dos 1.000 laudos para a Defensoria no mutirão, em razão da parceria do tribunal, né, nesse mutirão que a Defensoria realiza, é fruto do trabalho de um único dia no ano, né, em que é feito esse mutirão. Esses 1.000 resultados são de Minas Gerais inteira, em várias comarcas que participam desse mutirão. Então, é um número muito significativo se você pensar que isso tudo foi o trabalho de um único dia de mutirão. As pessoas procuram reconhecimento espontâneo, mas quais são as resistências, as dificuldades para esse reconhecimento, doutor Rodrigo? Pois é, o pai, às vezes, ele não sabe mesmo que teve o filho, é possível, né, que sua mãe saiba. E alguns, é muito interessante a reação desses pais ou supostos pais, né? Uns às vezes acham bons, né, Maria Luísa? Outros renegam, outros eu recebo em meu consultório, aliás, meu escritório, porque eu chamo de clínica do direito, às vezes confundo, pessoas que souberam que tem um filho fora do casamento e eles buscam, às vezes, saber como burlar o patrimônio que não quer dar para aquele filho que foi descoberto recentemente. Mas cada um tem uma reação diferente, né? Mas, assim, o importante aí não é olhar para o lado do pai, mas principalmente para o lado do filho, que tem um direito fundamental, é um direito constitucional, um direito fundamental de saber quem é o seu pai. E eu diria, inclusive, que essa dúvida, essa dúvida, muitas vezes, para o reconhecimento espontâneo, ela tem uma razão de ser, porque a maioria das pessoas, se um filho nasce fruto de uma relação estável, seja uma relação de casamento, seja um namoro, mas uma relação estável, não há dúvida normalmente. Normalmente, os casos que chegam ao CRP são filhos havidos de uma relação esporádica ou de uma relação em que não havia um compromisso, né? Então, a dúvida ela é tão pertinente que, para você ter ideia, nesse mutirão que foi feito da Defensoria, 50% dos laudos foram negativos de DNA, nesse último mutirão, 50%. Lá no CRP, no nosso trabalho do dia a dia, né, o CRP já está funcionando há 8 anos, a estatística é para cada 10 laudos, 3 são negativos, infelizmente. Então, exatamente por essa situação de ser relacionamento esporádico. Mas o CRP, em relação a isso, ele é muito aberto. Muitas vezes as mulheres fazem lá 2, 3, 4 exames de DNA para identificar a paternidade. Para nós não interessa, se ela teve relacionamento com 5 homens,
Para a gente isso não faz a menor diferença. O que a gente quer é encontrar o pai daquela criança e dar para ele o direito de ter esse pai. Aliás, uma das grandes revoluções dessa matéria foi com o surgimento do exame em DNA, em meados da década de 80, né, que mudou o foco, o eixo de uma investigação moral, que era para uma questão científica. O DNA, ele é ou não é, né? Pode até ter, eventualmente, algum erro, dificilmente tem, mas, digamos, um mínimo, né? 100% de certeza é só que nós vamos morrer. Mas foi uma grande evolução. Antigamente, quando se fazia uma investigação de paternidade, um processo de investigação de paternidade, investigava-se a vida moral da mãe, com quem ela teve relação, com quantos. E hoje não, essa questão moral, isso me lembrou, Maria Luísa, que é muito importante, não tem esse conteúdo moral, sim, né? Assim, e porque a paternidade, o direito ao pai, ele está muito além desse conteúdo moral, né? Com certeza. O senhor falou do surgimento na década de 80, não é isso? Mas foi no mundo, o Brasil seguiu ao mesmo tempo? No mundo, e o Brasil e Belo Horizonte, especialmente, foi um dos pioneiros, né? Foi um dos primeiros laboratórios, assim, né? Com o Sérgio Danilo Pena, que foi um pioneiro aqui. Sim. Isso realmente nós tivemos o privilégio aqui, tanto que vinham pessoas do Brasil inteiro fazer exame em DNA aqui. Hoje isso já se espalhou, popularizou, inclusive está muito mais barato. Sim. E por causa disso é possível ter esse programa, né? Do tribunal. Sim. Doutora Maria Luísa, como é que é o trabalho do TJ, esse trabalho do TJ no reconhecimento de paternidade? Tem o CRP, que é o Centro de Reconhecimento de Paternidade, em Belo Horizonte. Existem outros CRPs nas demais comarcas? Pois é, Belo Horizonte, o CRP foi criado em função, lá atrás, né, do provimento 12 lá do CNJ, que identificou um número muito grande de crianças que não tinham paternidade declarada. Então, quando foi feito esse levantamento, lá atrás, o CNJ, então, determinou que todos os tribunais do Brasil criassem um mecanismo para trabalhar esses números. Então, o que o CNJ disse? Olha, corram atrás dessas pessoas, né, desses filhos, dessas mães que os filhos estão sem um pai, para tentar ajudar essas pessoas a encontrar o pai desses meninos. E aí, o Tribunal de Justiça criou, então, o CRP primeiro com essa intenção, só que o projeto deu tão certo que, ultrapassada essa primeira fase, que era essa fase de chamar mãe por mãe, que estavam relacionadas, né, naquele censo escolar, ultrapassada essa fase, o tribunal manteve o projeto e ele só foi crescendo, o leque dele só foi aumentando de atendimento. E agora, já na gestão do presidente Nelson, né, no final do ano, ele fez uma visita ao tribunal, ao CRP, e entendendo e conhecendo o projeto, no mês seguinte foi editada então uma portaria do tribunal conjunta com a corregedoria que determinou a expansão do reconhecimento de paternidade para todo o interior de Minas. Isso está sendo feito gradativamente. Santa Luzia inaugurou agora. A próxima comarca me parece que vai ser Barroso. E assim que as comarcas começarem no interior a coisa começar a fluir, porque a gente está testando como funciona, né? Aqui a gente tem uma estrutura própria, no interior vai ser usada a estrutura do Sejusc e a intenção é levar para todas as comarcas onde tiver um Sejusc instalado. O Sejusc, é só uma explicação para o telespectador entender o que é o Sejusc. É o centro de conciliação, né, que o tribunal tem nas comarcas todas, que são exatamente para evitar esses processos, esses litígios. Então a pessoa quer divorciar, a pessoa quer resolver alimentos, a pessoa quer resolver algumas situações que é passível de conciliação, ao invés dela ir para um processo judicial, ela vai ao Sejusc primeiro para tentar resolver isso. E é interessante que nós temos uma lei desde 1992 que fala que tem esse espírito de buscar o pai, mas essa lei ela acabou não pegando, né? Ainda que o Ministério Público tivesse que buscar, faltava isso que é uma política pública, né? Afirmativa, da maior importância. Então isso e tem resultados, esses resultados dependem dessa vontade política, né? Ou seja, o judiciário também pode fazer essas ações afirmativas como é essa. Assim. Sim. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Participam do programa a juíza Maria Luísa Rangel Pires, da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, e Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Doutora Maria Luísa,
como que as pessoas dão um contato inicial lá no CRP? Pois é, o CRP, ele tem portas de entrada diferentes. A nossa porta principal, eu diria, são os bebês recém-nascidos que são registrados sem um pai declarado. Então, todas as vezes que uma mãe vai ao cartório, nasceu o bebê dela, ela vai fazer o registro dessa criança e essa criança não tem um pai no registro, automaticamente o cartório abre um procedimento, é tudo digital, abre um procedimento lá para o CRP, então ele digitaliza aquela certidão de nascimento, com uma declaração que a mãe assina no cartório dizendo quem é o suposto pai daquela criança, ou que ela não sabe quem é ou que ela não quer declarar. Se ela já declarar quem é o suposto pai e der o endereço dele, ela já sai do cartório com uma audiência agendada, né, para o CRP, e aí quando a gente recebe o procedimento, a gente só manda a cartinha notificando esse suposto pai para ir a essa audiência. Se ela não declara quem é, o CRP vai chamar essa mãe lá para tentar convencê-la da importância dela informar quem é o suposto pai, porque é muito normal que a mãe esteja magoada, sabe, pela desconfiança do companheiro, ou porque ele não deu apoio, ou porque, enfim, por uma série de circunstâncias, muitas vezes ela está magoada em relação a isso e não quer falar nesse primeiro momento. E aí entra uma questão instigante, que é assim, a mãe que não conta quem é o pai ou o suposto pai, isso é uma questão. Sim. E isso é o direito sagrado do filho de saber, então a mãe não tem o direito de não contar, e muitas mães fazem isso, né? Isso é muito cruel com os filhos, né? E o trabalho do CRP, ele é importante por isso, porque o que a gente se propõe a fazer lá é um trabalho extremamente humanizado e individualizado. Então, a gente vai levar aquela mãe numa sala, vai conversar com essa mãe e vai tentar exatamente fazer isso, com que ela entenda que isso não é ela. Ela não tem o direito de tirar do filho dela o direito, por pior que esse pai possa ser, enfim, ele é o pai, né? Então, ele tem o direito de saber que ele é o pai e o filho tem o direito de saber qual é a história dele, quem é o pai dele, né? Enfim. E aí o direito de família hoje até tem feito nomeações, por exemplo, é o pai registral, o pai biológico e o pai socioafetivo. Na verdade, essas categorias podem estar juntas ou não. Às vezes descobre-se quem é o genitor e esse genitor nunca vai assumir, ou às vezes assume. Mas independentemente disso, ter o nome do genitor na certidão de nascimento é uma questão fundamental para esse filho. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa. A senhora falou aí, doutora Maria Luísa, que é mandada uma carta, uma notificação, né, para o suposto pai. Eu pergunto à senhora, o suposto pai é casado, tem família constituída, quer esconder o fato. Como que é feito? Não há um constrangimento, não, dessa carta? Pois é, sabe, quando eu assumi a vara de registro público há 3 anos e meio. Quando eu cheguei lá, as cartinhas que saíam do CRP, elas tinham um carimbo no verso do remetente que era escrito Centro de Reconhecimento de Paternidade. E a gente recebeu umas 2 ou 3 reclamações de supostos pais bravos que diziam assim, vocês mandam essas cartas com a identificação, o porteiro do meu prédio já espalhou aqui para todo lugar que eu estou sendo investigado, enfim, por causa daquilo. Então, depois dessas reclamações, a gente passou a ter um cuidado muito especial. Então, assim, a carta não vai com nenhuma identificação. Claro, há o risco, então ele recebe a correspondência no nome dele. Agora, se na relação dele, a 2, com a mulher dele costuma abrir as correspondências dele para ele, ou enfim, se ele não tem esse cuidado de abrir reservadamente, é o preço que ele vai estar pagando por ter, né, pular da cerca, vamos dizer assim. Mas a gente tem o cuidado, sim, de tentar preservar ao máximo o sigilo. Então, assim, se uma pessoa liga para buscar uma informação, a gente não dá nenhuma informação. Se eu ligar, ele deixou um telefone cadastrado, eu ligar, for outra pessoa que atender, a gente não passa nenhuma informação. De onde está falando, a gente não fala. A gente fala Tribunal de Justiça, mas não fala que é do Centro de Reconhecimento. Então, a gente tem muito cuidado com isso. E essas histórias, por mais que não tenham conteúdo moral, elas acabam sempre revelando segredos da sexualidade, né? Que é o segredo de cada um, a intimidade de cada um, que infelizmente em alguns momentos tem que aparecer. Sim. Como nesses, infelizmente, isso vai ter que ser revelado. Olha, eu tive uma relação extraconjugal, mas o direito do filho de ter o pai está acima disso. Sim. O doutor Rodrigo falou de um tipo de paternidade socioafetiva. Afetiva, né? No caso, o CRP cuida também de paternidade socioafetiva, doutora Maria? Então, bom, a gente falou dessa porta principal, que são os bebês. E aí, além disso, a gente tem um leque de atendimentos. Então, adolescentes, adultos. Eu já cheguei ao CRP numa ocasião que tinha um senhorzinho que devia ter uns 90 anos sentado e um outro que devia ter uns 60, 70. E não é o perfil muito do CRP. E eu me lembro de perguntar aos meninos assim, eles estão aguardando alguma coisa? Enfim, eles disseram sim, é pai e filho que fizeram um exame de DNA. Então, às vezes, tem pessoas que já, assim,
já muito próximos de falecer, mas para deixar, às vezes, até a história familiar dele pronta para os descendentes, enfim, vão lá buscar isso. Então, a gente tem a porta de entrada para os adultos, qualquer pessoa que não tenha o nome de um pai ou mesmo de uma mãe, que a gente também atende muito essa questão, né, da falta da mãe no registro, elas podem procurar o CRP, que o CRP está lá de portas abertas, não tem custo nenhum, a pessoa pode ir lá, enfim. E a nossa, vamos dizer assim, hoje, né, o nosso trabalho mais gostoso do CRP, porque eu falo que, além da paternidade biológica, a paternidade do coração, esse pai é o pai mais lindo para mim, porque assim, ele é o pai que é o pai de verdade, sabe? Assim, o pai biológico, em alguns momentos, ele vai ser o biológico e o do coração, porque ele vai assumir de verdade aquele filho. Mas, infelizmente, a gente lida na prática com pais que são pais biológicos, mas que, num determinado momento, chegam a dizer assim, eu vou cumprir a minha obrigação, mas eu não quero ter contato, enfim, porque eu tenho família ou porque eu tenho aquilo. O pai do coração, não. Ele é muito mais do que isso. Então, o pai socioafetivo é o pai do coração e o CRP também faz isso. A psicanálise, que influencia muito o pensamento teorítico, já nos demonstrou que paternidade e maternidade são funções exercidas. Se exerce essa função com o coração, né? E aí nós criamos essa expressão, paternidade ou maternidade. Na verdade, a gente ampliou para parentalidade socioafetiva, porque pode ser o pai, a mãe, né? Os parentes em geral. Sim. É uma expressão nova no direito, é uma criação do direito brasileiro e que pegou, né? Tanto que hoje os tribunais já usam essa expressão amplamente e é da maior importância, porque a verdadeira paternidade ela tem que ser socioafetiva, tomara que coincida com o biológico, mas que se eu não adotar o meu filho mesmo biológico, eu jamais serei pai, né? Sim. É isso. A senhora tem um exemplo de um caso de paternidade socioafetiva que passou por lá? Diversos, mas diversos. A gente não tem tempo para tudo. Adoro. Mas vou te contar um caso, assim, que mostra bem essa divisão da importância da possibilidade desse reconhecimento de paternidade socioafetiva dessa forma mais simples, né? Porque antes dependia de um processo judicial. No mutirão da Defensoria Pública do ano passado, uma família estava na fila, um pai, uma mãe e um menino de 9 anos. E algum jornalista foi fazer uma entrevista e esse menino falou ele falou assim, não, meu sonho é eu ter o nome do meu pai, ele não é meu pai de verdade, mas... E aí um defensor ouviu isso e aí teve que tirar essas pessoas da fila, porque a paternidade até então era só biológica, a gente não podia trabalhar com a socioafetiva. E aquilo foi uma frustração gigante para aquela família, o menino saiu chorando de lá, enfim. No mês seguinte saiu o provimento do CNJ que nos permitiu fazer. E aí, então, essa família foi a primeira família que teve paternidade socioafetiva reconhecida lá no CRP. E foi muito lindo, porque assim, a felicidade daquele menino em poder ter um pai não tem preço. O Via Justiça faz mais um intervalo, voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça mostrando o trabalho do Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Participando do programa, a juíza Maria Luísa Rangel Pires, da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, e Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Doutor Rodrigo, o senhor falou aí dos casos de multiparentalidade. Como que se resolve? É importante saber é importante que as pessoas saibam que tem gente que tem mais de um pai, né? Seja o pai biológico, né, o genitor, tanto que hoje nós, no direito de família, já falamos do pai registral, pai biológico. Então, tem gente que tem um pai biológico e um socioafetivo, ou alguém que foi criado por um pai socioafetivo e depois descobriu o pai biológico, ou o contrário. Então, hoje já é possível que tenha o nome de 2 pais, ou até de 2 pais, 2 mães na certidão. Isso é uma informação, isso é uma revolução paradigmática no direito de família e até psicanaliticamente, porque quando que eu pensava que eu poderia ter o nome de 2 pais, uma certidão, 2 pais e uma mãe, por exemplo, ou 2 pais, 2 mães, numa certidão de nascimento. Então, isso é uma questão importante e que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso, reconhecendo a multiparentalidade, e depois o Conselho Nacional de Justiça regulamentou dizendo que até é possível, embora isso ainda seja um pouco polêmico. Mas isso vem nas questões, o primeiro caso foi no Tribunal de Justiça de Rondônia, que falou, olha, o padrasto pode ser pai, e o Tribunal de Justiça de Rondônia reconheceu e mandou colocar o nome do padrasto, acrescentando o nome dele
na certidão de nascimento. Então, isso se espalhou e hoje em dia já tem várias pessoas que têm o nome de mais de um pai, mais de uma mãe na sua certidão de nascimento. Isso é da maior importância. A senhora acha, doutora Maria Luísa, que a legislação em relação ao reconhecimento de paternidade, a legislação brasileira, como que a senhora define? Eu acho que a legislação acompanha a modernidade, né? Porque há muito tempo deixou de existir a família que é composta do marido, a mulher e os filhos, né? Tem inúmeras famílias hoje que são constituídas de casal gay, né? Homem com homem, mulher com mulher, de famílias que são constituídas de um pai biológico, mas que o casamento ou que a relação acabou quando a mãe ainda estava grávida, e aí ela se casou com outro homem que se tornou o pai de verdade do menino. Eu ouvi certa vez de uma criança num reconhecimento de paternidade socioafetiva, ele dizia assim: eu tenho um pai no meu registro. Era uma outra situação, ele disse assim: eu tenho um pai no meu registro. Eu achei isso tão lindo. Ele falou: eu tenho meu pai biológico, sabe, doutora, assim, eu saio com ele no fim de semana e tudo, mas quem está lá comigo quando eu estou com febre, quem vai na reunião da minha escola, quem me acode em todas as minhas necessidades, é o meu padrasto, é ele que é. Então, ele era para colocar o sobrenome, na verdade, sabe? E para esse menino era de fundamental importância. Então, as famílias hoje são diferentes e, felizmente, a legislação e a jurisprudência, ela foi evoluindo para permitir essa formação de famílias. Porque a fonte do direito, ainda que não tenha uma legislação específica, mas a principal fonte do direito são os costumes. E o costume é isso, né? Então, é a realidade, a vida como ela é. Isso acontece e o direito não pode deixar de dar proteção a essas pessoas. Aí, no caso, então, é possível colocar o nome do padrasto como pai? Sim, é possível. O padrasto, aí nós temos uma questão jurídica que é o seguinte: tem um limiar muito tênue entre padrastio e pai socioafetivo. Nem sempre isso é muito claro. Tem gente que o padrasto vira pai, mas nem sempre vira pai, porque também nós temos que ter um cuidado, porque senão o padrasto não vai nem poder ter mais afeto pelo seu enteado com medo de virar pai. Então, é importante distinguir, né, e fazer essa separação. Assim como tem um limiar muito tênue entre namoro e união estável, é uma questão jurídica hoje, tem esse limiar tênue entre padrasto e padrastia. Nem todo padrasto é pai, mas às vezes o padrasto pode se tornar pai, pode. E nesse caso é preciso que todos se reconheçam como tal. Doutora Maria Luísa, no caso de reconhecimento de maternidade, esses casos são menores do que os casos de paternidade? Sim, porque quando a gente fala dessa lacuna, né, Quem é a mãe, registro, né? De mãe, todo mundo fala: como assim não tem uma mãe? Né? Aí a pessoa até brinca, é filho de chocadeira, enfim, mas isso é porque só vai acontecer em casos de adultos, né, cujos filhos foram nascidos antes da Constituição e que essa mãe era casada legalmente com um homem, que esse homem às vezes sumia no mundo e essa mãe então iniciava um outro relacionamento e desse relacionamento nascia um filho. Essa mãe, por ser casada com um outro homem, ela não podia registrar esse filho no nome desse homem. Então, esses filhos eram registrados só no nome do pai e não podiam ter o nome da mãe no certidão. Então, hoje, quando a gente faz o CRP itinerante, isso fica muito claro, assim, porque eu acho que tem uma divulgação maior. Muitas pessoas que têm essa lacuna, né, do nome da mãe procuram o CRP para fazer isso. E aí é muito simples, né? É um procedimento bem mais simples. A gente está chegando ao final do programa. As considerações finais do senhor, doutor Rodrigo? Pois é que o direito de família ele é permeado por essas questões morais e está cada vez menos sendo determinado por essas questões morais. A gente vê aqui, como a Maria Luísa acabou de falar, né, lembrando que até 1988, filho ilegítimo, né, o filho havido fora do casamento era considerado ilegítimo. Ele existia, mas é como se ele não existisse. Isso, infelizmente, hoje não tem mais isso. Filho é filho, seja ele qualquer origem, ou seja, o direito de família está cada vez menos influenciado por essas questões morais e moralistas. Isso é um avanço. Considerações finais da senhora, doutora Maria Luísa? Olha, eu aproveito esse espaço, né, das considerações finais para fazer um convite para qualquer pessoa que ainda tenha, né, essa situação de uma lacuna no seu registro, que vá ao CRP. O atendimento lá é um atendimento extremamente humanizado. O CRP funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas, não tem nenhuma burocracia, levar um documento de identidade, certidão de nascimento, comprovante de endereço e pronto, para iniciar, dar o pontapé inicial para isso, né, para que a pessoa possa ser mais feliz, eu vou dizer assim, né, assim, preencher esse espaço que certamente a pessoa traz no coração em função de não ter uma história completa da vida dela. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Maria Luísa Rangel Pires e o advogado Rodrigo da Cunha Pereira. Nosso e-mail para contato viajustiça@mages.com.br.
E até o nosso próximo encontro.